Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a origem do medo. Ou as origens, né? Porque na verdade o medo, ele não vem só por um motivo, né? Ele vem por várias questões, né? A origem do medo, ela pode ser tanto fisiológica, né? Como desencadeamento mesmo de luta e fuga diante de alguma ameaça. Ou ela pode ter sido também, né, causada por traumas, né? Então, por exemplo, se uma criança ela caiu de uma árvore ou então ela foi subir numa árvore e ela teve a sensação de que ela fosse se cair, se machucar, ela começa a desencadear medo de altura. Então, às vezes, né, essa origem, ela não é apenas fisiológica, não é um medo eminente mesmo, né? Então, por exemplo, eu tô andando no meio do mato, eu escuto o barulho de, sei lá, porco do mato. Eu vou correr, eu vou fugir. Por quê? Porque a sensação que eu tenho é que ele vai me pegar, ele vai me matar, ele vai fazer algum mal pra mim. Isso são medos reais, medos de coisas concretas, né? Mas a gente tem também traumas que nos dão, que dá origem a alguns medos do tipo emocionais, né? Então, assim, vamos supor que lá na minha infância eu passei por alguma dificuldade, algum problema, alguma questão de não ter o que eu queria, por exemplo, não conseguir comprar o que eu queria, ou não necessidade financeira, mas às vezes por falta de algo que eu queria a mais. Essa sensação, ela pode vir na vida adulta diante de algumas questões de medo. Eles podem vir o medo a desencadear um pânico, um medo de faltar as coisas, né? Um medo de que eu não vou conseguir. E esse medo de não vou conseguir, ele ainda pode estar relacionado com baixa autoestima. Então, se você na infância teve alguma pessoa que não te valorizava ou até te diminuía muito, né? Então você não é capaz, você é criança, você é pequeno, você não consegue, tudo que você faz dá errado, tudo que você toca quebra, né? E na verdade, na Bíblia diz que em tudo que nós tocarmos, nós prosperaremos. Então, não é uma questão de, a Cecília tá achando que é isso. Não, eu não tô achando. Eu fui, né, na origem de tudo, procurar fundamentos para o que eu venho falando esses dias todos, né? Tem algumas lives gravadas no meu perfil, tem algumas lives quase todas gravadas no YouTube. Eu acho que só ficou uma sem gravar porque o sistema não conseguiu gravar. E eu vou ler uma passagem, a primeira passagem em 2 Timóteo 1, versículo 6. Por isso que Deus lhe deu quando impus minha mão sobre vocês. Pois Deus nos deu espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, ele não nos deu espírito de medo. Ele não nos deu, né, esse espírito de covardia e temor. Ele nos deu, né, poder de autocontrole, né, amor. Então, nós precisamos ter em mente que nós temos, né, a assistência de Deus o tempo inteiro conosco. Nós não temos que temer nada nem ninguém, né? Deus está conosco, né? Então, em Salmo 56, versículo 3 e 4, fala: quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Muitas vezes a gente tem medo porque a gente não sabe da nossa promessa. A partir do momento que a gente sabe de Deus, né, em Deus, e espera em Deus a nossa promessa se realizar, a gente começa a não temer tanto, a gente começa a entender que tudo são processos na nossa vida, né?
E o medo, ele é desencadeado no nosso corpo por várias estruturas cerebrais, né? Então ele vem e desenvolve mesmo, assim, existe a luta e fuga, é do nosso corpo. E dentro do nosso cérebro tem algumas estruturas que elas são responsáveis, né? Então tem uma parte que chama amígdala e que na verdade não é a amígdala da garganta, ela é uma estrutura cerebral que chama amígdala, responsável por processar as emoções, né? Incluindo o medo, e ela detecta estímulos ameaçadores e envia sinais para outras partes do cérebro, como o hipocampo. O hipocampo, né, ele forma e armazena memórias, incluindo memórias de eventos traumáticos, né, que podem desencadear o medo. Então, por exemplo, se eu tive um evento traumático, ou com altura, ou ficar fechado em algum lugar, né, que aí muita gente desenvolve a claustrofobia, que é de ficar ali preso no elevador, não gosto de ficar no quarto com a porta fechada, né? Eu tenho medo de dirigir, né? Então, assim, eu recebo vários tipos de medos reais mesmo, assim. Eu não consigo fazer aula de direção, eu não consigo dirigir porque eu tenho um medo excessivo, eu tenho um medo que aí vira pânico, né? Que é um paralisante. Eu entro dentro do carro, mas eu não consigo sair. E aí a gente tem vários já assim histórias, né, de superação, acho que umas 5 já assim, dentro desses 8, 9 anos aí de atendimento, de superação de medos de dirigir. A pessoa ela não conseguia nem dar o start com o carro, e ela hoje em dia dirige, viaja e tudo. E esse medo, ele tem origem em algum ponto. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, às vezes ela não consegue mais dirigir em rodovia, né? Que ela sofreu um acidente em rodovia. A gente vai tratando até que ela consiga melhorar esse trauma. Às vezes ela para o tratamento e aí ela realmente não volta, às vezes, a desenvolver, né, essa parte ali. Ela não conseguiu se curar daquele medo. Outras pessoas, por exemplo, foram que no momento de aprendizagem da direção, alguém que estava ensinando criticava demais, brigava demais, falava: você é burro, você não dá conta, né? Porque antigamente não era bem o carro automático, né? Eram carros manuais. Hoje em dia ainda tem, eu acho, né? Nas autoescolas, não sei como é que estão. Até saiu uma nova lei sobre isso, mas enfim, essa questão de você partir com o carro, às vezes ela é muito difícil, esse controle, né, inicial ali do pé. E aí as pessoas algumas desenvolveram medo por conta disso. Outras, logo que aprenderam, sofreram uma batida, aconteceu algum problema. Então, assim, são vários casos. São vários motivos. E todos eles levaram ao travamento, a não conseguir mais dirigir. E aí, a gente agora, né, falando assim sobre medos reais. E agora eu vou falar sobre medos criados, vamos dizer assim, né? Eu tive um trauma, eu tive uma experiência negativa no passado. Porém, essa experiência negativa, ela me deixou um registro, me deixou uma cicatriz, né? E ela, às vezes, o meu córtex pré-frontal, ele não consegue mais processar e regular as minhas emoções diante de novos desafios. Então, vamos supor que eu passei por uma doença. E todas as vezes que eu tenho que voltar no médico para avaliar se a minha doença melhorou, se sarou ou se teve recidiva, eu entro em pânico novamente, porque a minha sensação é de que eu vou chegar lá e algo ruim vai acontecer. Alguma notícia ruim eu vou ter. Então, entende que não é só sobre algo realmente concreto que está para acontecer. Né? Assim, não, é porque eu vou bater o carro de novo. Ok, você vai ficar com medo. Ou se você realmente bater, vai ter o medo real. Agora, quando é uma expectativa, uma preocupação
excessiva diante de algo que ainda não aconteceu, mas eu crio na minha cabeça como se já fosse, e isso tudo vai dificultando a nossa cura diante desses desafios, né? Eu vou ler uma outra passagem aqui. Em Isaías 43, fala assim: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não temas, pois eu o resgatarei. O resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afundará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Tantas passagens, né, na Bíblia nos conta como que quem creu em Deus, né, quem tinha a fé que Deus ia realmente proteger. Então, Daniel, né, foi salvo dos leões, né, Deus fechou a boca dos leões, os anjos de Deus. Os 3 irmãos na fornalha, né, Abdinego, esqueci o nome dos outros, foram salvos da fornalha, né? Então, através de passagens na Bíblia, a gente percebe que a gente não tem que temer. A gente não tem que ter medo do que Deus está fazendo com que a gente passe, porque estamos passando para o nosso crescimento e desenvolvimento, independente de qual área que é o seu desafio, se é doença, se é uma perda, se é um desafio financeiro, se é um desafio realmente de algo que está te tirando a paz, né? Uma doença e tudo. Qualquer coisa que a gente passe é realmente para nos mostrar que Deus é maior do que todas as coisas físicas, né? Que Ele nos protege diante de qualquer desafio. Então, por que temer? Por que termos medo de algo, às vezes, que nem vai acontecer? Né? Eu atendo tantas pessoas com ansiedade que desenvolvem um medo, um pânico de que algo vai acontecer na minha vida e que eu não vou conseguir superar essa coisa, e que o desafio tá grande demais, tá maior do que eu posso suportar. E aí a gente entra com os florais, né? Nessa hora, os florais, eles ajudam muito a estabilizar um pouco mais essas emoções. A gente também faz o reiki, que o reiki ele tem uma grande melhora, né, nesse equilíbrio emocional. E aí a gente, através dessas terapias integrativas, a gente vai conseguindo harmonizar novamente, e essa conexão com Deus, ela vai se tornando possível novamente, essa fé em Deus. Porque muitas pessoas perdem a fé. Elas perdem, inclusive, às vezes era uma pessoa assim super religiosa, super fiel, né? Que acreditava em tudo que a gente acredita, mas às vezes no momento do desafio tão grande, ela não consegue crer que é possível uma melhora na vida dela. Então ela acaba esmurecendo, né? Que a gente fala assim, fica acuado, fica sem conseguir controlar as suas emoções e sem conseguir controlar os seus pensamentos. Então, os pensamentos, né? Eu falo que as palavras, elas têm poder, mas os pensamentos vêm antes das palavras. Então, o pensamento tem muito poder. Então, por que eu pensar no negativo se é o mesmo tempo que eu vou gastar para pensar no positivo? Então eu já penso que está resolvido, eu já penso que eu me curei, eu já penso que tudo vai ficar bem, né? E muitas vezes esse medo é medo de que aconteça novamente algo que eu já sofri, né? Geralmente esse medo a gente tem, né? Quando eu perdi meu primeiro bebê, né, na gestação, eu tinha muito medo de perder o segundo. Então eu tinha medo, o medo da perda era muito real. Tanto é que na pandemia, como eu já comentei com vocês,
desencadeou uma ansiedade, uma crise de ansiedade muito grande. Por quê? Por conta do medo iminente da perda. Eu não tinha perdido ninguém do Covid, mas eu tinha perdido por outros motivos. E aí, aquilo ali me fez como se fosse uma conexão de que vou perder mais alguém, vou perder mais alguém. Então, nosso organismo, nosso cérebro, né, nossas emoções, elas fazem conexões invisíveis. E se a gente não se autoconhece, se a gente não tem o autoconhecimento, a gente não entende o que estamos, né, não consegue entender o que estamos passando. E quando nós ligamos esse fio invisível de uma coisa, por que eu tô tendo isso? Por que eu tô sentindo isso? Desde quando eu estou sentindo isso? E qual o motivo? O motivo era o medo, no meu caso, né? Era o medo iminente de que alguma coisa ia acontecer com alguém que eu amo a qualquer momento. E os traumas, eles são muito responsáveis pelos medos, né? Eu acho que assim, a maior parte das origens mesmo, né, do medo, e esse medo que vira pânico, ou que vira ansiedade, ou que vira depressão, realmente ficar presa no medo de que aquilo acontecerá novamente, ou naquilo pode acontecer, né, em algo que não aconteceu ainda, mas pode acontecer, né, de ruim, porque a nossa energia a gente tem que ser gasta por pensar que algo bom irá acontecer, né? Porque o algo ruim, ele já tá ali como se fosse... A gente não precisa ficar pensando o tempo inteiro, né? Que algo irá acontecer. Porque é importante a gente pensar positivo, né? Bem por isso, porque é importante a gente pensar positivo para que nem tenha chance de acontecer algo, realmente. Em Romanos 8, versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e, portanto, co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada, comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Entende que em tudo dai graças, inclusive nas dificuldades. Porque se Deus passou pela crucificação, ele passou por todas as dificuldades, pela rejeição, pela dúvida, né? Eram poucas pessoas que acreditavam em quem ele era. A maioria das pessoas duvidavam de quem ele realmente era, né? E julgavam, e falavam mal, e não conheciam ele de verdade, não conheciam a história dele e para que ele veio, né? E quando a gente tem essa noção de que se ele passou por tudo que ele passou para a glória maior, né, para a glória de Deus, para que ele pudesse se tornar, né, um de nós, então, e nós somos, né, filhos, Deus permitiu que ele ficasse sem o único filho, né, o unigênito, por alguns dias, para nos tornarmos todos filhos de Deus para sempre. Então, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de tudo que ele fez. Nós não podemos imaginar que ele faria algo para o nosso mal, ou porque nós merecemos algo de ruim. Nós merecemos tudo de extraordinário, de maravilhoso. Nós não podemos entender e achar que Deus faz algo que não seja para o nosso bem, né? Todas as coisas prosperam, né, para os que amam a Deus. Então, por mais que seja difícil em alguns momentos e por mais que o medo venha em alguns momentos, ele não pode permanecer. Ele precisa ser passageiro. Ele é importante na luta e fuga. Se você está passando por alguma dificuldade e você
precisa se afastar daquela situação. Ok, é importante o medo. Mas o medo, ele não pode estar conosco permanentemente, né? Mesmo que a origem dele seja culpa, seja trauma, ele não pode acontecer e ficar conosco. Ele precisa passar. Nós precisamos, assim, todas as emoções, né? A ansiedade, a ansiedade, ela é importante pra gente se animar, né? E assim, no caso do medo, ele causa desconfortos físicos muito, muito importantes, né? E ruins, né? Que é o aumento da frequência cardíaca. Então, tem muita gente que tem palpitação por conta do medo. Ok, na hora que você está passando por um medo momentâneo, ela é importante para, né, aumenta a pressão arterial para que você consiga realmente correr, no caso de uma fuga, né? Porque antigamente era a fuga dos animais, né? Você corria dos bichos, por exemplo, né? Hoje em dia não, às vezes você precisa se distanciar de algumas situações mesmo, também. Aumenta a respiração, aumenta a liberação de hormônios como cortisol e adrenalina, que ajudam a preparar o corpo para essa fuga, né? Ou pela luta, porque às vezes ou você vai enfrentar ou você vai fugir. E eu apoio muito a questão do lutar, né? O desafio, ele vem para que a gente enfrente ele, não para que a gente coloque ele debaixo do tapete e continue como se nada tivesse acontecendo. Os desafios, eles vêm para serem enfrentados. Então, o medo, ele vai nos ajudar, sim, no momento de luta. Só que ele não pode ser permanente conosco. Ele não pode ficar conosco para sempre, né? Ele tem que ser passageiro, assim como outras emoções, né? Como eu falei da ansiedade. E o medo, ele... Lá atrás eu falei, né, que eu tive, por exemplo, crises de ansiedade por conta do medo. Mas ele pode desencadear também o estresse, né, constante e permanente. Problemas de sono. Então, se você tem muito medo, às vezes tem gente que é realmente medo do escuro, medo de dormir, né? Principalmente as crianças, mas tem adultos que têm algumas consequências em relação ao medo de dormir. Eu atendo alguns idosos que começaram, né, o tratamento com medo de morrer quando dorme. Então, começava a não querer dormir, a não conseguir dormir por medo de morrer durante a noite. E você vê que assim, nossa, eu não sabia, né, que existia esse tipo de coisa. O medo, ele é assim, ele é o medo de coisas pequenas que tornam grandes e tornam consequências na nossa vida que às vezes atrapalham a nossa rotina. Então, por exemplo, vamos supor que você começa a ter um medo que dificulta você a dormir. O seu outro dia não será tão produtivo, porque você não dormiu bem, né? Então, outra coisa é a dificuldade de concentração. Você começa do medo excessivo. Então, eu tenho medo, às vezes eu nem sei explicar o medo de quê, porque assim, muita gente chega no consultório e fala assim, não, Cecília, eu tenho uma impressão ruim, eu tenho um pressentimento, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, mas eu não sei te explicar medo de que eu tenho. Esse medo também é um medo real, só que ela não consegue materializar, né? Ela não consegue colocar em nome ao medo, né? Igual o medo de altura, por exemplo, né? Não é esse tipo de medo. Então, a gente tem, por exemplo, também o floral, que nos ajuda a enfrentar o medo do inesperado, que é o Aspen. É como se fosse assim, eu tô tendo um sentimento ruim, um pressentimento, não sei o que é, mas eu não consigo me concentrar em mais nada. É como se o tempo inteiro fosse acontecer algo ruim comigo, ou com a minha família, ou com meu filho. Meu filho vai pra escola, eu já fico angustiada, eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu fico com a sensação de que algo ruim vai acontecer com ele. E aí, por conta de uma preocupação excessiva, às vezes com os entes queridos, né? Então, às vezes é com o filho, mas às vezes é com o marido. Nem sempre esse medo e essa sensação de que essa preocupação excessiva com o ente querido é com os filhos. Às vezes pode ser com os pais,
Pode ser com o marido, pode ser com sei lá, uma tia ou com a avó, não importa qual é o ente querido. Mas aí a gente também vai e usa o floralzinho e aí o floral ele é montado, então eu pego cada parte que a pessoa falou, né, durante a consulta e monto o floralzinho específico para a pessoa ir embora tomar ele, né? Durante um mês a pessoa vai tomar. No próximo mês a gente faz um novo floral, uma nova consulta, um novo floral, para que esse floral seja um tratamento. E durante o tratamento a gente tenha feedbacks dessa pessoa. Porque quando vocês voltam para uma nova consulta, muitas emoções, muitos sentimentos mudaram. Aí na segunda vez, às vezes são outras, a fórmula é totalmente diferente, ou às vezes fica um e não fica o outro, né? O último versículo que eu quero citar, na verdade, é o Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que eu peço ao Senhor e o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Independente da adversidade que causa o medo, né? Independente de onde ela surgiu, de onde ela veio. Eu sempre, durante as consultas, eu cito alguns salmos. Às vezes eu não leio o salmo, eu apenas cito que a pessoa pode ler constantemente. Refrigere mesmo, sabe, a alma e que ela consiga voltar um pouco à conexão com Deus. A partir do momento que essa pessoa se reconecta, né, com a sua fé, o tratamento ele tem um novo caminho, ele tem um novo desenrolar. E vocês podem pensar, as terapias elas são através da Bíblia. Como eu gostaria que fosse, sabe? Como eu gostaria que fosse assim, apenas o único tratamento que a pessoa precisasse. Vai lá, lê a Bíblia e você vai sarar. E realmente, tem algumas pessoas que eu já vi acontecer, assim, que falam assim, olha, eu tô meio floral, mas eu vou te falar que, assim, a minha força maior veio da Bíblia. E eu super acredito, porque eu, Cecília, tenho como escudo protetor a palavra de Deus para que eu consiga também me curar de muitas coisas, né? Em mim, na minha vida, em coisas que vão acontecendo. Então, e outra, a Bíblia, ela não é só para você se curar, mas ele é um manual para que você saiba o que fazer nos seus dia a dia, né? Porque às vezes você tá com uma incerteza em alguma decisão que você tem que tomar. Você vem e lê a palavra. Naquele dia que você lê aquilo que você leu, às vezes não faz muito sentido. Mas logo depois você vai falar assim, nossa, eu li isso lá na Bíblia. Meu Deus! E assim, comigo acontece, inclusive, nos atendimentos. Que muitas vezes, assim, a pessoa vem com alguma questão muito difícil e eu vou, né, continuo meus estudos, continuo lendo a Bíblia, continuo fazendo. E quando eu percebo, às vezes chega alguém com um desafio novo, né, com um desafio diferente dos que eu já tratei ao longo desses 9 anos aí. Então, muitas vezes eu encontro palavras que eu consigo dizer e desbloqueia. É como se fosse uma explosão dentro da pessoa, que ela fala assim, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Eu não tinha conseguido ver por esse ângulo o meu problema. Então, eu agradeço a Deus, assim, por Ele ter, né, nos deixado, e as pessoas, né, que
todos os apóstolos e todo mundo que escreveu, né, a Bíblia, porque muitas vezes a gente encontra, muitas vezes não, todas as vezes a gente encontra respostas na Bíblia. E se não encontrar, é porque aquele caminho que você está querendo insistir em seguir não é de Deus para você. Eu percebo isso demais também. Às vezes a gente quer insistir em abrir uma porta que Deus está fechando ali e fala assim, não, filho, não entra. Essa porta não é para você. Você insiste em abrir e dá errado. Você insiste em ficar com ela aberta. E muitas vezes as portas que Deus fecha é para permanecerem fechadas. Mas as portas que Ele abre é para você entrar. E às vezes você quer insistir na porta fechada e não entrar pela porta que Ele abriu. Então, a resposta que vem, ela é porque aquele às vezes provavelmente é o caminho para você seguir. E as respostas que você não encontra na Bíblia ou em nenhum outro lugar, elas são justamente para você assim entender que não é para você. Aquilo ali não é para você. Muitas vezes já aconteceu assim de eu estar pedindo uma resposta para Deus. Ele me mandar essa mensagem de resposta, né, no meu pensamento. Como se fosse assim, ele me falando, minha filha, assim, 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 assim. Eu consigo, em alguns momentos, entender o que ele está dizendo para mim. E aí, eu fico tão, às vezes, né, às vezes eu falo assim, é falta de fé, né, não acreditar naquilo. Mas às vezes eu duvido mesmo, se será que eu, né, a gente duvida da nossa capacidade de ouvir a palavra de Deus. E aí, às vezes vem pessoas de fora, isso eu já falei aqui em alguns momentos. Às vezes vem pessoas de fora e falam exatamente a voz que você ouviu na sua cabeça. E quando isso acontece, são confirmações. Confirmações de Deus, confirmações do Espírito Santo. E não é à toa que elas vêm. É realmente para você falar assim, nossa, bem que eu tô desejando, que eu tô pensando sobre isso, não estava acreditando que isso poderia ser possível, mas realmente essa pessoa veio me dizer isso para que eu feche essa porta de vez, ou para que eu pare de ter esse medo, né? Porque isso não vai acontecer realmente na minha vida. Então, todas as emoções que a gente tem, elas precisam ser passageiras, elas não podem permanecer conosco por longos períodos. Elas precisam ser apenas instrumento de melhora na nossa vida. E aí, quando a gente pensa em uma perspectiva melhor em relação àquele futuro, aquele medo que a gente está, a gente começa a ver novas possibilidades. A gente começa a ver como somos capazes e somos mais corajosos e maiores do que a gente estava pensando, né, ser. Então, ótima sua live, bem explicativo, parabéns. Obrigada, Viviane Alves. Muito obrigada. E assim, todas as vezes que eu venho, eu tento trazer realmente as experiências dos atendimentos dentro também da live, para vocês entenderem que todos passam por problemas, né? Eu passo por muitos problemas, mas eles não podem nos parar, eles não podem ser o nosso limite, né? O nosso limite está no extraordinário de Deus, então não existe limite. Nem limite para sonharmos, nem limite para acreditarmos, nem limite para nossa fé. Tem gente que fala assim em consulta, não, mas eu não posso nem desejar isso, porque isso é demais para mim. Quem sabe? Quem foi essa medida? Essa medida é a sua medida, não é a medida de Deus. Nada é demais para mim, porque Deus me fez para viver o extraordinário. Então, o que eu pensar e o que eu imaginar, Ele me dará. E o que você está pensando? No bom ou no ruim? No que vai acontecer de bom ou lá no medo de acontecer algo ruim na minha vida? Então, não fiquem presos ao pensamento negativo,
Toda vez que vier o pensamento negativo, gira a chavinha para o pensamento positivo tomar espaço cada vez mais dentro da sua mente. A reprogramação mental, por exemplo, ela é uma ferramenta maravilhosa. De todas as vezes que você vem com esse pensamento negativo, você escreve frases positivas diante daquele pensamento e leia aquelas frases, coloca nas notas do celular, coloca na porta do seu guarda-roupa, coloca no espelho do banheiro, para que todos os dias você leia e reafirme que é aquilo que você quer que aconteça com você, e não o medo que você tem de acontecer algo errado. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, de reprogramar, a gente consegue mudar e reestruturar a nossa mente. Lá na live sobre mentalidade, eu falei sobre a reprogramação mental, rapidamente, e sobre o mindset, né? A mudança de mentalidade. Como que a gente faz para mudar a mentalidade? E diante dessas dicas, a gente vai conseguindo estruturar novamente o nosso cérebro, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para vivermos o extraordinário. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não se dedicar, não dedicar tempo ao autoconhecimento e à avaliação de si mesmo, né? Eu colocar realmente a responsabilidade em mim, diante de várias coisas que eu estou passando. Porque é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro, né? A culpa no governo, a culpa no outro, a culpa no meu marido, a culpa na minha esposa, a culpa em alguém, né? Ah, eu tô passando por isso porque o meu filho é assim, assim, assim. A gente precisa ter autorresponsabilidade, a gente precisa assumir o controle da nossa vida, nós precisamos entender qual a origem dos nossos problemas, né? Hoje nós falamos da origem do medo. A live, vou tentar gravar ela aqui, né? Deixar ela gravada, salva, para quem quiser assistir lá desde o início. Quem puder compartilhar para alguma pessoa que vocês verem que tem, né, a necessidade de ouvir, eu agradeço, né? Porque ajuda. Eu tenho um canal no YouTube também, que é Cecília Caetano Terapeuta. Quem puder se inscrever, ativar o sininho, a blogueiragem aqui também é necessária. Porque a transmissão pelo YouTube, ela tem uma conexão um pouco melhor. Então, quando a gente atinge um número de seguidores maior, a gente consegue transmitir por lá também. Então, eu agradeço a todos que estiveram, né, que puderam estar aqui. Bom dia. Quem puder divulgar, compartilhar, eu agradeço demais também. E amanhã, às 9 horas, né, se Deus permitir, estarei aqui. Qualquer mudança eu coloco lá no story também do Instagram, para que vocês fiquem sabendo se eu estarei ou não no horário que eu defini. Mas desde já agradeço a todos e um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.